Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Hans Melchers. Falei certo? Correto? Diretor de Relações com Investidores da Multiplan. Tudo bom, Hans? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Hans, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e principalmente falasse da Multiplan. Muitas vezes as pessoas conhecem os empreendimentos da Multiplan, frequentam, principalmente aí quem frequenta os grandes centros urbanos do Sul e Sudeste. Vocês têm shoppings relevantes, mas às vezes a pessoa não conhece a Multiplan, conhece o shopping, Fala um pouquinho de você e também da Multiplan. Perfeito. Bem, meu nome é Hans, eu estou na Multiplan já há 16 anos. Entrei lá como um analista de planejamento, hoje sou responsável pela área de relações com investidores, planejamento, contabilidade, tributário e avaliações /M&A. Então, pude aqui, junto com a empresa, crescer bastante e é isso que a gente realmente viu acontecer nos últimos anos. Entrei na própria empresa quando ela ainda era uma empresa fechada e em 2007 a empresa abriu capital e desde então vem crescendo a média de crescimento de 2 dígitos todo ano. Inclusive esse ano, pré-pandemia, ele continua um ritmo muito forte de crescimento. Agora, beleza, crescendo onde? Então, a Multiplan é uma empresa voltada para shopping centers. O próprio Multiplan vem do projeto multiuso. Então, a gente não só desenvolve shopping centers, mas a gente também desenvolve projetos residenciais, comerciais, hotéis e centro médico no entorno ou em cima do shopping, sempre integrados a ele. A nossa visão, na verdade, é ter os melhores shoppings do Brasil. A gente vê claramente que no mercado de shopping centers, você não tem escala tendo muitos shoppings, você tem escala tendo muitos shoppings bons. E esse tem sido o nosso foco. Tanto que se você for falar dos shoppings da Multiplan, são shoppings de referência. Se você mora numa cidade, numa capital, principalmente no sul, sudeste, se tem um shopping da Multiplan, provavelmente ele é o líder da região, da cidade. Então, alguns exemplos clássicos, o Barra Shopping, o Morumbi Shopping, o BH Shopping, o Barra Shopping Sul, o Parque Shopping Brasília. Então, a Multiplan tem, na verdade, o grande orgulho de não ter uma empresa que tenha uma joia da coroa, um shopping de referência. Eu brinco que a gente tem uma coroa com 20 joias, porque são 20 shoppings que são líderes. E esse é o foco da Multiplan. E até comentando aqui, a Multiplan ela é mais conhecida pelos próprios shoppings do que pela própria empresa. Eu acho que o Trevo na verdade, um grande símbolo da Multiplan. E para quem não sabe, ele começou, na verdade, no Trevo de Nova Lima. Era uma região que era o vetor de crescimento da cidade e tinha nada em volta. Quando alguém perguntava onde é que é esse shopping que vocês estão desenvolvendo em BH, foi o primeiro shopping da Multiplan? É o shopping na frente do Trevo Rodoviário de Nova Lima. E assim surgiu o shopping do Trevo, Multiplan e os trevos dela. Então isso, na verdade, eu acho que faz a Multiplan ser conhecida, esses trevos que a gente tem. Existem outras empresas listadas de shopping, como a Allos, que foi a junção da Aliança Sonae com a BR Malls, a Iguatemi, e obviamente cada empresa tem uma estratégia. O que você acha que torna a sua estratégia única? Existem diversos pontos, mas eu reforçaria o nosso ponto na qualidade. A gente é uma empresa que é muito consistente. A gente, inclusive, vê outras empresas que vão mudando o portfólio, vão reciclando, exatamente para buscar os melhores shoppings. Então, às vezes fazem aquisições e vendem buscando isso. E a Multiplan, desde o início, sempre é focada nos melhores ativos. E a gente vê uma grande dificuldade no mercado brasileiro de encontrar e, muito menos, comprar bons ativos. Então, qual é um grande diferencial da Multiplan? A gente é uma desenvolvedora. Uma das poucas no Brasil e no mundo. Desenvolver shoppings é muito complicado. A gente está falando aqui de um processo que vai desde achar um terreno, passando por conseguir as aprovações, lançar, construir, entregar e ainda guardar toda a maturação. A gente vê num processo desse mais de 10 anos. Então, não é, na verdade, algo que qualquer empresa pode lidar. Ela precisa primeiro ter o capital, e a gente está falando de shoppings que necessitam de R$1.000 bilhão para serem desenvolvidos, e uma visão de mais de 10 anos. Então, muitas empresas não têm essa visão de legado. A Multiplan tem. A Multiplan é uma empresa de dono. A gente tem, na verdade, na empresa, controladores, inclusive o José Isaac Pérez, que é um guru da área de imobiliário do Brasil, desenvolveu inúmeros projetos imobiliários e que começou com o BH e hoje temos 20 shoppings e desses só 2 foram adquiridos. 18 foram desenvolvidos pela Multiplan. A gente até desenvolveu outros e vendeu, mas esses é o portfólio da Multiplan.
Então, esse é o diferencial. A gente é uma desenvolvedora dos melhores shoppings. Vocês desenvolveram muitos shoppings, né? Eu acompanhei boa parte desse desenvolvimento, mas pelo que eu pude ver, Hans, boa parte desses shoppings vocês desenvolveram lá na década de 80, 90, talvez no começo dos anos 2000. E obviamente que vocês surfaram, e acho que vocês têm um mérito muito grande, o crescimento das áreas urbanas no Brasil. E a população no Brasil não cresce mais tanto e a população urbana também, como consequência. Você acha que é possível replicar o sucesso que vocês tiveram no passado nos próximos anos, uma vez que as cidades não crescem mais? Porque você citou alguns exemplos aqui, né, como em BH, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, eram áreas, vamos dizer assim, pouco desenvolvidas, que vocês compraram áreas muito baratas, né, em regiões que em alguns lugares eram quase pântanos, né? E que literalmente vocês compraram barato, acho que fizeram um ótimo negócio. Aquele shopping ou aquela região se tornou, vamos dizer assim, um campo gravitacional de desenvolvimento das cidades, né? A cidade cresceu em direção ao shopping de vocês, valorizou muito o empreendimento de vocês. Isso é replicável no futuro? Sim, continua sendo, e isso é um ponto-chave. Né? A gente tem, hoje em dia, uma análise muito profunda do terreno. O primeiro ponto para desenvolver um shopping é o terreno. E o que significa o terreno? É só tamanho? Não. Tem um ponto que é binário, vetor de crescimento. E a gente tem dois tipos de vetor de crescimento que a gente pode mencionar de forma rápida, que é o orgânico induzido. Então, por exemplo, a gente vê Estados Unidos e outros lugares que fizeram shoppings que são tempos de consumo, que eu tenho que te especificar, é bem diferente do que a gente tem aqui, onde você constrói a região para atrair público. Essa técnica, a Multiplan não é tão fã. A gente prefere os orgânicos. Então, tentar ajudar, por exemplo, no fator geográfico, usando o Barra Shopping, que é um dos clássicos pântanos que você falou. O Rio de Janeiro, ele tem ao norte uma área adensada com montanhas. Na zona leste, ele tem a Baía de Guanabara. Ao sul, ele tem as maravilhosas praias de Copacabana, Ipanema, Leblon e até Barra da Tijuca. Então, a não ser que a gente comece a contratar os engenheiros de Dubai para construir em cima de água, a cidade tem que crescer para a Zona Oeste. Existe uma alimentação geográfica, com montanhas, água e água. Então, a cidade tem que crescer nessa direção. E nesse vetor de crescimento natural da cidade é que a gente faz um shopping center. E aí a gente viu exatamente isso acontecendo. Por mais que o shopping é um catalisador desse crescimento, a gente não está indo contra a maré. E a gente vê esse crescimento ali seguindo. E se a gente pensar, um ponto que você levantou, né? A gente não sabe se as cidades vão crescer ou não, beleza, mas como é que está o centro de São Paulo ou Rio de Janeiro em relação a 20 anos atrás, agora? E qual a perspectiva futura? E como é que está a região do pântano da Barra da Tijuca, ou área industrial do Morumbi ou de BH, ou a fazenda de BH 20 anos atrás? 10 anos atrás, hoje, e qual a perspectiva futura? Então, independente de como a cidade está crescendo, se você está no vetor de crescimento, você pode crescer, porque a população está migrando para lá. Shopping não tem roda. Então, é essencial que você tenha as melhores locações, os melhores shoppings. Porque se você está no vetor errado, você não tem um G positivo, você tem um G negativo de crescimento. Hans, você tratou da diferença do mercado brasileiro para o americano. Você consegue explorar um pouco mais? Muito. Eu acho que esse é um ponto essencial. Eu nem vou agora tentar simplificar e simplesmente falar Brasil versus Estados Unidos, porque não é verdade. Assim. O próprio Brasil tem muitos shoppings que sofrem também, porque muitas vezes são shoppings voltados ainda naquele conceito de tempo de consumo, ou melhor até, são commodities. Né? A gente teve agora na pandemia o melhor teste que existe para ver a resiliência de um shopping. A gente literalmente chegou para todos os nossos clientes e falou: o nosso shopping está fechado por 3, 4, 5, 6 meses, aprenda a viver sem ele. Sem o lazer do shopping, sem ter a alimentação, sem comprar lá. Pessoas compraram online, trabalharam de casa, fizeram escola em casa, tinham lazer em casa. No momento que o shopping abriu, a venda voltou imediatamente. Ficou bem claro que os nossos shoppings não são voltados, não são uma necessidade. Você não vai para o shopping que você tem que ir. Você vai para o shopping da Multiplan porque você quer. Quando nos Estados Unidos você vai ter 2/3 do mix, né, da área do shopping voltada para vestuário, no nosso caso, da Multiplan, é menos de 1/3. A gente vê aumentando nesses últimos anos muito mais a questão de serviços, alimentação e conveniência. E aí vem a questão, você pode pedir para o motoboy malhar por você?
Se isso funcionar, eu pago 3 vezes mais até. Eu também. Centro médico, vai lá fazer exame, né? Te ajuda. Ou vai lá com sua mãe jantar. Eu não sei se é uma boa ideia, eu não acho que é bem por aí. Então, o nosso mix é muito voltado para isso, essa experiência. Quando a gente está falando aqui de alimentação, não é assim mais um fast food, são os melhores restaurantes da cidade. Quando a gente fala de serviço, não é cinema, é a gente ter de tudo, um cabeleireiro, um banco, uma tatu, um teatro. Quando a gente fala de vestuário, não é para vender camisa branca e meia preta, uma expressão americana. Não, a gente está falando de um terno que você tem que provar, ou algum lugar que você pode personalizar, ou um tênis que tem uma esteira para você provar. E isso fez com que, agora na pandemia, isso fosse ainda mais acelerado, porque não só o nosso mix é muito diversificado para a experiência, mas o lojista mudou a estratégia. Antigamente ele tinha uma loja que era um ponto de venda. A ideia era, me dá o seu dinheiro, aqui está o seu produto. Esse lojista está fechando o mundo. Aí sim, e-commerce é um bom concorrente. Mas não é isso. O lojista hoje começa a pensar de uma forma muito maior. A Multiplan tem altas vendas por metro quadrado, beleza, já é bom. Só que agora você é um cabeleireiro, né? E você tem como custo pessoal alto, mas custo de eletricidade é o segundo maior custo. Aí na Multiplan tem usina fotovoltaica, tem compra de eletricidade no Mercado Livre, tem uma gestão de eletricidade. Seu custo de eletricidade é metade do que tem na rua ou em outros shoppings. Já tem um lucro maior. Você é uma praça de alimentação, um restaurante. Você tem lá lugares para sentar, você tem lugar de estacionamento, mas mais. No shopping da Multiplan, a gente vai pegar lá seus talheres, vai limpar no lugar único, vai te devolver, vai pegar aquele lixo orgânico, vai transformar em adubo para botar nos jardins, onde vai ter grandes eventos que vão atrair para o seu shopping. Ou seja, a vantagem competitiva de um shopping versus rua e outros shoppings é muito grande. E eu vou dar uma estatística daqui a pouco sobre isso. E aí o terceiro passo é, bem, eu vendo mais, eu lucro muito mais, mas no shopping da Multiplan eu não tenho uma visão de uma loja. 82% da BL, mais ou menos, da nossa área bruto locável, área de shopping, é dedicada ao lojista. Tem 2 ou mais lojas dentro do nosso portfólio ou são lojistas internacionais. Então eles veem aquela loja, não mais só ponto de venda, não mais só lucro, mas não, aqui tem uma visão de estratégia. Eu uso essa loja para lógica reversa, centro de distribuição, exposição de marca. Então você vai ver lojas hoje que de maquiagem vai ter produto, mas mais, vai ter cadeira para te ensinar como usar maquiagem. Para quando você estiver indo para uma festa, você vai usar a maquiagem que você quer. Compra online, chega em casa, não era essa maquiagem, você vai para a loja, troca, aprende de outro produto, sabe de um evento e a loja passa a ser um ponto de contato essencial para o lojista. E aí uma estatística. Pré-pandemia, a Multiplan tinha 5% da ABL, ou seja, a área bruta locável de shopping centers no Brasil, e ela vendia 70% a mais da média brasileira, levando a gente a ter em vendas um market share de 8,5%. Pós-pandemia, com essa migração de rua, de outros shoppings para os melhores shoppings, a tão chamada volta em cá, ou em inglês, flight to quality, a gente viu o nosso ABL seguindo sendo só 5% da ABL brasileira, só que agora a nossa venda por metro quadrado dobrando mais do que dobrando em relação à média brasileira. Ou seja, a gente tem um market share agora de mais de 10%, 10,5%. O que eu estou querendo dizer aqui? Da mesma forma que você estava dando o exemplo da cidade para onde cresce, eu não sei como o varejo vai crescer. Eu não sei se ele vai crescer. Mas eu percebo claramente que o varejo está migrando para shoppings e os melhores shoppings. E com isso, independente se o varejo cresce ou não, para não dizer que ele está tendo desafios, a gente está crescendo. Aliás, em relação à pré-pandemia, muitos lojistas não chegaram fora do nosso shopping a ter uma venda igual a 2019. A nossa venda já está mais de 40% acima do pré-pandemia, né? Então, ficou muito claro na pandemia exatamente como um shopping de qualidade tem uma tendência a continuar crescendo. Por isso, esse é o nosso foco. E você está aumentando o seu preço de aluguel também 40% desde o começo da pandemia? Mais. Mais? Está em 60%. E o lucro, de lá para cá, deve ter crescido uns 80%, estão buscando talvez dobrar ele. Como é que está a saúde dos lojistas? Vamos lá, de novo, no varejo, um desafio. Nos nossos shoppings, as vendas seguem crescendo. Agora, nesse trimestre, por exemplo, a nossa venda cresceu quase 9%. Então, ele cresceu inclusive mais que o aluguel. Então, para quem gosta dessa comparação, ficou mais barato ficar no shopping. Só que vai muito além disso. O lojista não só está com um aluguel mais barato em relação à venda, mas ele está vendo mais e mais vantagem de estar em shoppings. A gente continua investindo na qualidade de shopping, estamos melhorando o equipamento. Então, nesse sentido, em nosso shopping, a demanda está indo muito bem. Outro indicador para isso, a gente no segundo trimestre teve um recorde de aumento de ocupação. Nunca antes a gente teve um aumento de ocupação tão alto. No terceiro, a gente superou isso.
a gente teve ainda mais. Até na adimplência líquida, né, que é o atraso de recebimento, a gente está recebendo contas recebidas de vários anos atrás, porque o lojista quer manter o ponto e quer expandir nosso shopping. Então, eu só reforço, existe sim um contraste muito grande em tempo de consumo, commodities, ponto de venda, para um lugar que é voltado para a qualidade de vida, experiência e ser um lugar de lazer. A gente realmente tem contrastado no mercado. Legal. O seu negócio gera muito caixa, né? Vocês recebem os aluguéis todos os meses e, obviamente, que você tem que tomar uma escolha. O que fazer com esse dinheiro? Uma boa escolha, né? Você pode construir novos shoppings, você pode expandir os shoppings que você já tem, você pode comprar outros shoppings e você pode distribuir dividendos, fazer recompras ou abater dívida. O que vocês estão fazendo com o dinheiro da empresa? Bem, a gente tem que analisar de tudo. Acho que a gente tem o compromisso de buscar a melhor alocação de capital. Mas tem alguns pontos que a gente tem que destacar. A gente, hoje em dia, por exemplo, vê aquisições como um grande desafio, a gente comprar novos shoppings, porque se a gente for ver o preço da ação e ver o preço que os shoppings privados estão negociando, existe uma diferença muito grande. Tanto que a gente vê algumas empresas de shoppings vendendo ativo. Olha, desculpa, mas você, mercado, não me dá um bom preço, eu vou vender para terceiros que estão pagando por isso. Até fundo imobiliário, geralmente. Fundos imobiliários, por exemplo, você vê, o yield que eles têm é muito inferior do que o mercado de shopping center de ações. Né? E eu não vou agora falar como é a gestão de fundo imobiliário versus como é a gestão de shopping, mas eu diria que, assim, diferente fundo imobiliário, a gente vai ter lançamento de multiuso, a gente vai ter lançamento de expansões, a gente vai ter vários outros jeitos de crescimentos. Né? Então, sim, muitas empresas de shopping estão falando, então vou vender para fundo imobiliário e vou tentar recomprar ação. A Multiplan, ela, nesse sentido, olha todas essas possibilidades de aquisições e até vendas, mas a gente não acha tão interessante. Por outro lado, você já destacou, a gente é gerador de caixa. Então, sim, a gente tem recomprado ações, a gente aqui não está para competir com o mercado, a gente está aqui, na verdade, só para aproveitar descontos que a gente tem, o cap rate, que é o retorno que a gente tem, e estamos comprando ações sistematicamente. Mas até versus recompra, muito mais interessante é pagar para o JCP. Então, a gente tem pago JCP. A gente, na verdade, na sexta-feira, após o resultado, a gente deliberou outros 130 milhões. A gente tem acumulado esse ano já quase 650 milhões de JCP sendo distribuídos, além de recompra. Esse é o modelo Multiplan? Não. O nosso modelo é desenvolvedor. Foi logo no começo que eu falei, somos desenvolvedores. Agora, para desenvolver, demora. Então, a gente agora está falando mais de lançar expansões. Você lança, você loca, e aí você começa a botar os tijolos. Então, esse processo de entrega, a gente está falando aí de 2 anos ou mais para cada projeto. Então, a gente está gerando mais de R$1 bilhão de fluxo de caixa por ano, e óbvio, o CAPEX hoje em dia está muito inferior a isso. Então, a gente tem feito esse CAPEX, recomprando e distribuindo. Qual é a nossa vontade? A gente poder soltar muitos mais projetos, de novo, seja expansão, seja multiuso, ou seja novos shoppings, e buscar o que a gente já teve em muitos anos passados, que é um CAPEX acima de R$1 bilhão. Esse seria, eu acho, que o nosso modus operandi mais clássico, que nesse momento a gente está voltando. A gente já superou em muito os números pré-pandemia, mas ainda tem algumas oportunidades de melhorias que a gente vai ter, e dali por diante, queremos ter mais crescimento. Hans, você falou de cap rate e muitas vezes as pessoas que não estão por dentro do dia a dia de uma empresa de shopping não sabem o que é isso. Eu gostaria que você explicasse rapidamente o que é cap rate e por que você está usando essa métrica para fazer recompras e como que vocês analisam o cap rate da empresa no momento. Perfeito, ótimo ponto. Eu acho que é importante mencionar. No mercado de shopping centers, cap rate é uma métrica muito comum e ela seria como um retorno anual. Então, assim, o cap rate é aplicado para vários tipos de transações. Então, por exemplo, se você vai comprar um shopping, você vai pegar o resultado operacional líquido, chamado de NOI, do último ano, e você vai dividir pelo preço da aquisição. Então, quanto menor o cap rate, mais caro foi a aquisição, porque você comprou por um preço, menos resultado. Quanto mais alto o cap rate, mais barato foi. Né? Então, nossa ação está tradando um cap rate de 10, ou seja, para cada R$100 investido, a gente está retornando 10. Isso também funciona para um novo shopping. Então, para um novo shopping, você vai gastar de novo R$100 para construir. E no primeiro ano, você vai ter um cap rate
ou seja, o NOI, né, desculpa, de 8%. O cap rate é de 8%. À medida que o shopping vai crescendo, isso muda. E aí que vem a pegadinha. Um novo shopping, a gente tem slides, você pode ver a nossa apresentação sobre isso, você vai ter, talvez no primeiro ano, um cap rate, um retorno de 9%. É atrativo, mas você vê, a própria ação é 10, né? Não faz sentido. Só tem um detalhe. Por exemplo, o shopping que abriu em 2012, 13, eles começaram em 2014 com cap de 9 e agora estão acima de 20. Esse é o desafio, ter um desenvolvedor. Você tem que pensar de muito longo prazo. Então, você tem um retorno inicial de 9 para ter o de 20 no futuro. Então, é difícil você só falar de cap rate. Esse é um problema, porque às vezes tem a questão de crescimento. Lá fora, o mercado de shopping center é muito maduro. Então, você usa o cap rate porque aquele shopping não vai crescer e você consegue rapidamente fazer um comparável. Mas para um desenvolvedor, é muito diferente você falar um cap rate de aquisição, você não sabe que aquele shopping vai crescer ou não, ou pode até decrescer, e um cap rate de primeiro ano de um desenvolvimento. Ele começa abaixo, mas termina num momento muito diferente. Então essa é uma métrica que é muito utilizada, e para ação é a mesma coisa. Você vê qual é o resultado operacional líquido da Multiplan e divide pelo preço da ação mais endividamento, né? o EV. Né? E se o número é muito alto, é que está dando um retorno muito alto, ou seja, a ação está mais barata. Se está mais barata, está um cap rate mais baixo, a empresa está melhor valorizada. Hans, vamos falar de crescimento. Para os próximos anos, expansão é da onde vai vir o crescimento de vocês, certo? Também. Né? Eu acho que o primeiro ciclo vai vir de expansões. Eu acho que isso está bem claro. A gente já tem anunciado 2 expansões, mas a gente já tem conversado com o mercado outras que podem vir. Então, assim, a gente tem o Barigui e Diamond Mall muito bem encaminhadas, 2 expansões, um shopping em Curitiba e outro em Belo Horizonte, mas a gente também já vem comentando a possibilidade de uma expansão no Morumbi Shopping aqui em São Paulo, no Parque Shopping em Brasília, em Maceió, no Parque Shopping Maceió, talvez possivelmente até Jundiaí, São Caetano. A gente tem dentro da empresa 200 mil metros quadrados de expansões que a gente quer desenvolver. Isso seria um aumento, assim, buscando quase 20%. Repito só de expansões. E, além disso, assim, depois desse primeiro momento, que é mais focado em expansões, eu acho que a gente vai ter também projeto multiuso. Então, o que é um projeto multiuso que a gente hoje em dia está bem focado? Residenciais, a gente tem de alta renda em algumas localizações muito bem valorizadas. Então, a gente tem projetos, por exemplo, em Porto Alegre, que a gente está construindo um novo bairro. São 18 torres chamadas Golden Lake. A gente já lançou 4 torres, já vendeu mais da metade dessa primeira fase, vai inaugurar no final do ano que vem. E a gente tem outra fase, que é a segunda fase, possivelmente ano que vem a gente já vai lançar. Cada fase é 1.000 bilhão. Então, assim, é muita receita. E como é que foi essa receita na pandemia? Basicamente quase zero. Então, a gente está reiniciando uma receita que no passado já foi 10% da nossa receita, né? Então, é uma outra vertente de crescimento. E, por fim, a gente também está trabalhando em novos greenfields, ou seja, novos shoppings, buscando, obviamente, nesse momento, não só os melhores terrenos, mas também os melhores terrenos com aprovações e, obviamente, ver com o mercado a aceitação. De novo, bons shoppings são demandados, tem maioria dos terrenos a gente vê não estão no lugar que a gente quer, não tem o tamanho, mas tem muitos que sim. O Brasil, na verdade, tem 628 shoppings, mas bons shoppings disso são 60. Se a gente for ver dessa forma, a Multiplan tem 20 shoppings, então dos bons shoppings do Brasil, a gente já tem um market share muito expressivo. Mas mais importante que isso, o Brasil então tem muita oportunidade para desenvolver bons shoppings. Muitas cidades no Brasil não têm shopping centers. E muitas regiões não têm bons shoppings. E muitas grandes cidades têm a oportunidade de desenvolver em vetores de crescimento. E é isso que o Multiplan busca. Agora, por que praticamente não se viu greenfields, ou melhor, shoppings novos nos últimos anos no Brasil como um todo? Bem, temos que definir o que é nos últimos anos, né? A gente teve aí 2011, 12, 13, uma grande entrega da Multiplan. E bem, tivemos agora na pandemia. E realmente, a Multiplan foi uma das poucas empresas que desenvolveu. A gente entregou o Canoas em 2017, no final de 2017, e a gente teve o Jacarepaguá no final de 2021. Agora, desenvolver shoppings é difícil. Então, sim, hoje em dia você pensar em desenvolver um projeto que custa R$500 milhão para ver o retorno, cap rate, ser realmente expressivo depois de 5, 10, 15 anos, não é o que as pessoas normalmente buscam. Então, é uma aposta de longo prazo. E a Multiplan vai estar aqui para o longo prazo. A gente aqui não está pensando numa empresa, está pensando no legado. Então, a gente tem o apetite de assumir esse compromisso de longo prazo. E mais um ponto, a gente sabe desenvolver.
porque desenvolver shopping é muito difícil. Eu estou na empresa há 17 anos, senhores, lá na empresa tem gente que está há 30 anos, 40 anos, as pessoas têm um grande amor pela empresa e estão lá com essa visão de longo prazo e a empresa busca reter esses talentos, porque a gente sabe que nada é feito por um ano lá, tudo é feito pensando no longo prazo. Os próprios shoppings nasceram, mas passaram por 55 expansões. Todo shopping novo que a gente faz, a gente pensa em crescer. Os exemplos que eu dei de expansões foram shoppings abertos 10 anos atrás, e agora a gente está falando de expandir o Maceió, expandir São Caetano, Jundiaí. São projetos que a gente, quando entregou lá em 2013, já pensou em continuar crescendo. Então, a gente é uma das poucas empresas que desenvolve shoppings. Por que desenvolver é tão difícil? Em todas as fases é difícil. Mas fala você aí achar o terreno é difícil, você tem que achar um vetor de crescimento, você tem que achar um terreno grande, que tenha um bom acesso, você tem que buscar aprovações, sabendo todo o impacto que você pode ter, tanto no urbanismo da cidade. Depois você tem que ter um momento onde o mercado absorva um bom aluguel. Você vai chegar e falar, olha, eu tenho aqui um alto custo, mas eu preciso de um aluguel que justifique esse investimento. Então você tem que ter o apoio do varejista para isso. Depois disso, você, para desenvolver um shopping, não é que nem uma torre comercial que você faz o primeiro andar e depois replica 20, 40 vezes. Cada canto do shopping é diferente. Você tem que pensar numa arquitetura, você tem que pensar no acabamento, você tem que saber o mix, você tem que saber como as pessoas vão usar, por onde vão entrar, você tem que ter a capilaridade de cada andar. A gente fala na Multiplan sempre, a diferença você vê, o detalhe você sente. A gente tem cuidado com cada detalhe. Às vezes pessoas perguntam como é que é o preço de aluguel de um lojista naquele shopping. Como assim naquele shopping? Você está falando de qual andar? Na frente ou atrás da escada rolante? É de esquina? É do lado de um banheiro? É do lado de uma ancoragem? Tudo faz diferença no preço. Então, tudo tem que ser pensado. Cada centímetro é único. Isso é muito complicado. E aí, depois de gerir esse shopping, nos primeiros anos, com todos os problemas, você está inaugurando uma cidade. Você não está inaugurando aqui, sim, uma portaria. Tudo está em movimento. Uma vez que você abre, as pessoas estão entrando. Gerir um shopping é complicado, construir é mais ainda. E, de novo, para ter um retorno no longo prazo, poucos têm esse estômago. Hans, para falar em retorno, vamos falar de resultado financeiro e do balanço da empresa. Conta aí um pouquinho da evolução dos resultados nos últimos anos. A Multiplan, como eu comentei, a gente vem crescendo consistentemente. A gente vê hoje em dia uma deflação, a gente vê um varejo com vários desafios e a gente segue crescendo. Só que vai um pouco além. Repito os nossos contratos, eles são previsíveis, são indexados, então tem a questão da inflação que está sendo baixa. E realmente, o nosso aluguel cresceu 1 dígito. Só que a Multiplan tem tido uma vontade de crescer mais e mais e mais e buscou mais receitas em diversas formas e a gente conseguiu fazer com que a nossa receita crescesse 2 dígitos. A gente reduziu custos, reduziu despesas, ou seja, enquanto a gente teve um crescimento de aluguel de 1 dígito, o nosso lucro cresceu mais de 40% nesse trimestre. Então, a Multiplan vem superando muitas expectativas, porque a gente vai caçando mais e mais receitas. Um exemplo mesmo, o imobiliário para venda vai crescer mais. O fato dos nossos shoppings, que eu comentei antes, tem tido quebrado o recorde de locação, senhores, isso é um efeito óbvio. No médio prazo, o aluguel ainda vai continuar crescendo por causa dessas novas locações e as despesas que você tem com essas lojas vagas cai muito. Um detalhe importante que vale mencionar, a margem NOI, do resultado operacional líquido que eu comentei antes, do shopping center é 90%. São mais extremamente altas. A margem de FFO, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa, é acima de 50%. Então, a gente tem uma grande previsibilidade de resultado, só que se você começa a ter reduções de despesas, mesmo assim você consegue crescer muito. Então, a Multiplan já conseguiu, em muito, superar o pré-pandemia, e agora que ela já está usando a base de 2022, que já é alta, a gente segue crescendo. E agora mesmo em outubro, a gente já está vendo nos primeiros 25 dias uma venda crescendo de 5,7%, então segue crescendo muito além da inflação. Ainda falando da questão financeira, você já mencionou muito bem, a gente é uma forte geradora de caixa e durante a pandemia a gente não teve novos lançamentos de greenfields ou tantas expansões. Isso é binário para a gente. Isso desalavanca a gente rapidamente. Durante a pandemia a gente chegou a ter uma alavancagem de Net Debt EBITDA, dívida líquida dividido pelo EBITDA, de mais de 3 vezes, já caiu para 1,3. Até, de novo, reforçando o seu ponto, a gente tem uma preocupação de alocação de capital, porque ele gera muito capital. Então, hoje em dia, a Multiplan é uma empresa que cresceu muito,
superou em muito pré-pandemia, está desalavancada, está melhorando as operações, está sendo bem ocupada e está com muita vontade de crescer. Então, eu acho que a gente está muito preparado para abraçar 2024 e continuar mostrando no mercado que a Multiplan é a empresa premium dos melhores shopping centers, desenvolvedora, que não está focada no curto prazo e sim de crescer no longo prazo. Então, a empresa tem um balanço muito saudável para essa estratégia. Hans, muito investidor individual gosta muito de fundo imobiliário e eu acho que os fundos imobiliários têm, de fato, muitas qualidades. Uma delas é o dividendo. E a Multiplan, ela foi por um caminho diferente. Ela é uma empresa listada na Bolsa que detém participações em shoppings. Quais você acha que são as principais diferenças entre o investimento em cada uma das classes? Quais são os prós e contras de cada uma das categorias e, mais especificamente, da Multiplan versus a opção de investir num fundo imobiliário de shopping? A gente vê como a primeira vantagem do fundo imobiliário a questão tributária. Realmente existe uma isenção e isso é uma vantagem competitiva do fundo imobiliário. Mas ele é passivo. Você tem um yield, né, o retorno, o cap rate, e é isso que você vai receber. A gente também não vai se aprofundar na qualidade de cada fundo imobiliário, nem discutir aqui qual é o G de crescimento. Vamos falar a real aqui, boa parte das empresas venderam os piores ativos para fundo imobiliário. É isso? Eu acho que existe uma reciclagem de portfólio, existe uma aceitação de fundos imobiliários para adquirir tais ativos. E, obviamente, tanto os fundos imobiliários têm aproveitado isso para fazer captações, quanto também empresas de shoppings têm aproveitado para reciclar seu portfólio. Como dito, a Multiplan não está voltada para reciclar o seu portfólio e dessa forma não tem ativos para vender. E aí, da mesma forma que eles são tão voltados para yield, a qualidade não passa a ser tão importante. Como eu tenho shoppings muito bons, mesmo que eu consiga um yield abaixo da ação, talvez não seja o melhor preço para os meus ativos, que tem, na verdade, algo que é bem diferente. Um dia de crescimento. Então, assim, a gente aqui, quando tem um fundo imobiliário, eu posso perguntar para o investidor como é o dia de crescimento daquela região onde está o shopping. Eu não sei. Shopping não tem rodas, né? Então, aquele shopping está fadado àquele local. A Multiplan, ela fez o dever de casa. Se vocês querem saber como foi a estratégia de cada shopping nosso, a gente mostra para vocês. E esse tem um dia de crescimento. Eu me lembro quando eu entrei na Multiplan, há 16 anos atrás, que eu falei, comecei na área de planejamento, e me mandaram um orçamento falando que os shoppings, Shopping Morumbi, todos esses shoppings já tinham mais de 30 anos, ou mais de 20 anos naquela época, iam crescer real 3%. São velhos, não vai mais crescer isso tudo. E aí cresceram. Aí no segundo ano mandaram orçamento, de novo falando que ia crescer real tantos por cento. Falei, olha, aquele ano a Multiplan satirizou, fez aquilo, então foi uma exceção, não vai se repetir. E repetiu. Aí no terceiro ano, eu falei, não, só me explica por quê. E eu comecei a entender muito melhor qual é a diferença entre você ser um fundo passivo, com shoppings específicos, e quando você é ativo nos shoppings líderes, nos maiores vetores de crescimento. E eu comecei a ver esse crescimento, seja estrategizando, melhorando o mix, expandindo, tendo toda essa proatividade, com decisões rápidas, com gestores que têm controle do shopping e querem atuar. O shopping é feito de concreto, mas ele é orgânico, ele é vivo. Caso contrário, a gente ainda estaria cheio de revelação de foto, loja de CDs no shopping. Não é isso. O shopping lida com Darwin todo dia. A gente não é fiel a um tipo de segmento. Então, assim, você está vendo que aquele segmento não está indo bem. Tira. Aquela atividade está indo bem. Bota. A gente tem essa atividade, essa opção de se adaptar. A Multiplan tem. Porque ela tem administração, ela tem o controle, ela ama o que faz, ela tem uma visão de longo prazo e com isso a gente troca. E por isso que a gente sustenta sempre um crescimento constante. A gente vem crescendo a todos os dias por causa disso. E eu não acredito que todos os shopping centers do Brasil vão ser shopping do futuro. Eu acho que a grande maioria terá desafios. Então, a gente continua vendo que a volta em cá, né, que eu mencionei antes quando falamos de market share, a gente está aumentando o market share. O shopping tem uma questão que é stickiness, que é o quanto você gruda nele. Na região que você mora, não sei quantos shoppings tem. Você fica fazendo rodízio e vai cada dia um, ou você vai no seu predileto? A Multiplan busca ter os shoppings prediletos. E você vai continuar indo. E eu vou continuar dobrando essa aposta, investindo em eventos, no mix, que você vá mais e mais e mais. Então, ter os bons shoppings é a estratégia vencedora. O que é um bom shopping?
Como é que você define isso? Bem, o primeiro e mais importante que eu já comentei algumas vezes é localização. Na verdade, existem 3 regras de ouro no mercado de shopping centers. A primeira é a localização, a segunda é a localização e a terceira é a localização. Essas são as regras principais. Você tem que estar do lado certo da rua, você tem que estar no vetor de crescimento, você tem que ter uma boa área para expandir. Localização é algo importantíssimo e que muitas vezes é negligenciado. É a regra de ouro. Bem, feito isso, a gente começa a falar de todo o resto. Como é que é o mix? Como é que é a gestão? Como é que são a interação com o público? Quão atento aos detalhes você é? Sua governança, você tem um braço forte para mudar? Você está sempre monitorando o mercado? Você tem um shopping que tem um tamanho bom? A gente obedece várias leis, inclusive a de Newton. Quanto maior o tamanho, maior o poder de atração. Grandes shoppings. Eu falei que a gente tem 5% da ABL do Brasil, mas a gente só tem 3% dos shoppings brasileiros. Ou seja, porque os nossos shoppings são muito maiores do que a média, são shoppings regionais. Pense também que a qualidade não está vinculada à classe social. A gente gosta da classe A e B por questões de resiliência, por questões de menor flutuação, uma renda discricionária alta. É isso que nos atrai. Mas existem shoppings de classe C e AAA muito bom e que a gente também gosta. O nosso foco é mais A e B. Então, o shopping tem tudo isso. E qual é o fim da história? O aluguel por metro quadrado. E a Multiplan é, de longe, a empresa com o maior aluguel por metro quadrado, EBITDA por metro quadrado, lucro por metro quadrado, exatamente pela qualidade. Hans, muito obrigado. Quem quiser acompanhar a Multiplan, como é que faz? Bem, a gente tem, obviamente, nosso site de RI, temos também nosso e-mail, ri@multiplan.com.br. Sintam-se livre para perguntas, estamos sempre disponíveis e, obviamente, outra forma de conhecer a Multiplan é ir aos nossos shoppings. Então, por favor, venham a eles, consumam bastante e vão ver isso no resultado da empresa também. E, obviamente, vocês vão saber um pouco mais dessa atenção ao detalhe que a Multiplan tem. Obrigado, Hans. E você, qual o próximo profissional de relações com investidores você gostaria que eu trouxesse aqui no meu canal? Bota aqui nos comentários que a gente vai atrás, tá bom? Tchau, tchau.